Capítulo 16. Na manhã seguinte, eu estava no átrio do Hessler às 9h30. Sentei-me numa poltrona, pedi um cappuccino e dei uma olhadela ao La Repubblica. Nada na edição vespertina. Cerca de 10 minutos depois, fingi fazer um telefonema, esperei mais 10 minutos e fiz o mesmo. Pedi um copo de água. Fui à recepção e repeti a cena da noite anterior. Não, o Sr. Fitzpatrick não deixara uma mensagem. Não estava no quarto. Esperei mais alguns minutos, parecendo estar agitada, mexendo no cabelo e alisando a saia de linho castanha e conservadora. Por fim, 40 minutos depois, pedi para deixar uma mensagem. Numa folha de papel do hotel, escrevi: Caro Cameron, esperei por ti esta manhã, tal como combinámos, mas certamente estavas ocupado. Talvez entres em contacto quando voltares a Londres? Espero que aprecies o resto da estadia em Roma. Muito obrigada pelo jantar. Cumprimentos, J.R. As iniciais poderiam ser J.R. ou G.P. ou S.H. Mais uma jogada para ganhar tempo. Às 11 saí de um elétrico perto do endereço que encontrara no bloco. Era um bairro remoto, residencial e com mau aspecto, com prédios de 8 andares empoleirados em ilhas de relva amarelada e merda de cão. Encontrei a loja com facilidade, usando o mapa, ficava entre uma pizzaria e um sapateiro. Era um moldureiro com algumas molduras douradas grandes na montra e uma secção com fotografias modernas, a maior parte das quais com noivas chinesas usando nylon branco alugado e molduras barrocas falsas. Uma chinesa, que usava um fato de treino, olhava para um televisor pequeno atrás do balcão. Atrás desta havia uma porta que provavelmente daria para a oficina. Senti o cheiro a resina e a cola. Buongiorno, signora. Ho un appuntamento con il signor Moncada, se? Di fronte. Olhou novamente para o programa. Política, provavelmente por causa dos gritos. Do outro lado da rua, vi um bar pequeno com mesas de alumínio sob um toldo às riscas verdes. Só uma estava ocupada por um homem que usava um fato cinzento claro e tinha cabelo grisalho pelo colarinho. Vi o brilho de um Rolex quando pegou na chávena de café. Grazie. O suor picava-me nas axilas e entre os ombros. Agarrei o portfólio com tanta força que me magoou a mão. Não tinha de o fazer, pensei. Podia apanhar um elétrico, depois um comboio e outro e voltar a Londres naquela noite. Os meus planos tinham-se concentrado no momento. Não compreendera ainda a enormidade do que fizera. Tinha 10 metros para oferecer a mim mesmo uma razão para ficar e não conseguia encontrar uma, a não ser a noção de que era possível fazê-lo. Provar a mim mesma que eu conseguia fazer e agora sentia-me compelida a ir até ao fim. Signor Moncada, sim! Usava óculos de sol vulgar e uma gravata azul celeste com um nó lindíssimo. Porque não conseguem todos os homens usar a roupa tão bem como os italianos? Dei-lhe um dos cartões que tirara do casaco do Cameron e o meu passaporte. Sono l'assistente del Sr. Fitzpatrick, falou em inglês. O assistente? Onde está o Sr. Fitzpatrick? Fiz um ar envergonhado. Não o encontrei esta manhã. Enviou-me uma mensagem na noite passada, respondi mostrando-lhe o telemóvel. Antes de atirar o polegar pela retrete, enviara a mim mesma às 11h30 da noite. Escrevera com alguns erros ortográficos, pedindo para manter o encontro com o comprador hoje, para que parecesse realmente uma mensagem escrita por alguém alcoolizado. Ninguém a leria. O telemóvel sem o SIM tornava-se em arqueologia na lama do Tibre. Encolhi os ombros em jeito de desculpa. Tenho o quadro, claro, tudo o que é preciso. Preciso de o ver. Imaginei que teria um sítio para o ver, Sr. Moncada. Apontou para o moldureiro e pousou algumas moedas na mesa para pagar o café. Passou pela senhora chinesa sem a cumprimentar, entrando na loja. O teto era baixo, devem ter construído a fachada num prédio muito mais antigo. O Moncada teve de inclinar o pescoço e sentiu o cheiro molhado, a pedra antiga e fria nas sombras. A mesa de trabalho estava vazia, parecendo esperar. Abri o portfólio, levantando gentilmente o duque e a duquesa e pousando o catálogo dos certificados de proveniência ao lado do quadro, recuando. Demorou para me mostrar que sabia o que fazia. Preciso falar com o Sr. Fitzpatrick. Ligue-lhe, por favor. Saiu para fazer um telefonema e esperei com os olhos fechados, pousando todo o peso nas pontas dos dedos que apoiara na mesa de vidro. Não consegui contactá-lo. Lamento, mas se estiver satisfeito,
Recebi ordens para completar o negócio. Outro telefonema, mais um momento de espera na companhia do interior das pálpebras. Va bene, fico com o quadro. Claro, mas não posso entregá-lo enquanto não fizer a transferência, Sr. Moncada. O Sr. Fitzpatrick não gostaria, disse. Não acrescentei, porque o Sr. Fitzpatrick sabe que é um criminoso e você sabe que ele sabe, ou sabia. Como quer fazê-lo? Endireitei os ombros e falei italiano. Tem um computador portátil? Ótimo, temos de ir a um sítio onde haja Wi-Fi para fazer a transferência e verei os fundos a chegar. Deixe o quadro consigo. É claro, não é? Antes que ele tivesse a oportunidade de responder, baixei a cabeça, saí da loja e perguntei à mulher se o restaurante próximo tinha banda larga. Fomos à pizzaria, encomendámos 2 Diet Cokes e 2 margaritas e acedemos à internet. Escrevi os códigos que encontrara no bloco num guardanapo que empurrei na direção do Moncada para que ele os copiasse e usasse na transferência. Senti como se um elástico se apertasse em redor do meu coração. Abri outra vez a conta do Cameron no telemóvel. A bola de praia surgiu no ecrã e enquanto rodava enchi o copo com Coca-Cola para a mão não me tremer. O site abriu, inseri a palavra passe, nada mudara desde a noite anterior. Agora poderia ver o dinheiro a chegar. O Moncada inseriu os números lentamente no seu computador, as mãos procurando as teclas antes de exprimir. Isso fez-me sentir jovem, o que era bom para variar. Ecofato. Ficámos ambos em silêncio e fitei o ecrã. Eilos. 6,4 milhões de euros. Tenho que tentar ligar para o Sr. Fitzpatrick, importa-se? Certo, signorina, prego. A sua cortesia encorajou-me. Se eu fosse um homem, talvez ele tivesse perguntado quem era o beneficiário, pedido alguma prova de que eu não fizera o que me preparava para fazer. Felizmente, os homens italianos não têm os cérebros das raparigas em grande conta, tal como os de qualquer outro país, aliás. Lá fora, o Moncada fumava um cigarro, encostei o telemóvel ao ouvido, parei e fingi deixar uma mensagem, mas as mãos ainda premiam as teclas do computador. Acedi à conta que o Steve abrira para mim, deixando o browser ao fundo do ecrã. Escolhi a opção para fazer uma transferência da conta de Goodwood, enviar. Abri a minha conta Swift IBAN, palavra passe, tudo correu sobre rodas, o dinheiro caiu. Deixei o portfólio em cima da mesa, ao lado da pizza aquecida no micro-ondas, na qual não tocara. Era verdadeiramente trágico o que estava a acontecer à comida italiana. Não atendeu. Deixei-lhe uma mensagem de voz e, claro, o Sr. Fitzpatrick depois liga-lhe. Lamento que ele não tenha vindo, Sr. Moncada, mas espero que o senhor e o seu cliente estejam satisfeitos. É um quadro muito bonito. Voltei de táxi para o hotel e fiz questão de perguntar se o Sr. Fitzpatrick telefonara. Quando fiz o registro de saída, dei o número de telemóvel à empregada e pedi-lhe que fizesse a gentileza de me ligar se o senhor lhe telefonasse. Ia de viagem, disse alegremente para os lagos. Detalhes suficientes para que ela se lembrasse. Havia um sítio perto de Campo di Fiore que fazia pizza romana sem molho, a verdadeira carregada de rosmaninho. Decidi comer uma antes de pegar na mala e apanhar o comboio para Como. Nunca vir ao lago, poderia apanhar banhos de sol, pensei. Ir de ferro e pôr ao Bellagio e esperar lá pela polícia. Capítulo 17. O barroco não pode ter sido inventado em Itália por mero acaso. Há demasiada beleza neste país, demasiadas vistas perfeitas, demasiadas cores delicadamente fundidas, com demasiada luz mediterrânica surpreendente. A abundância era excessiva, quase embaraçosa. Depois do comboio partir da caverna inquietantemente elegante da Stazione Centrale em Milão e ter avançado lentamente pelos subúrbios lúgubres e carregados de prédios altos com as ruas vazias de turistas, começou a passar por uma série de túneis aproximando-se do sopé dos Alpes, saindo para mostrar vislumbres de encostas verdejantes e massas extensas de água, vividas e deslumbrantes como uma caixa de joias subitamente aberta. O ritmo de comboio pela linha, como sempre, refletiu o meu estado de espírito, as carruagens repetindo de forma embaladora: "Estás rica, estás rica, estás rica." Ainda assim, ao chegar a Como, fiquei na pensione mais modesta que encontrei. Um sítio tão antiquado que me surpreendeu ainda estar aberto, com linóleo verde no chão e uma casa de banho partilhada com holandeses e alemães, robustos que tinham vindo para andar de bicicleta ou fazer caminhadas todas as manhãs, com sanduíches furtivamente preparadas durante o escasso buffet de pequeno almoço, enfiadas nos fatos de licra de ciclismo. Separei a roupa, pondo as peças caras à parte e comprei uma mala barata e achadrezada num supermercado para as guardar, escondendo-a debaixo de um cobertor cor de bilis no fundo do guarda-vestidos frágil.
Na primeira noite, sentei-me no snack bar, pedi uma Coca-Cola que não bebi e uma água mineral que bebi. Num caderno quadriculado escolar fiz uma lista de nomes. Cameron, despachado, claramente não falaria com quem quer que fosse. Mas com que rapidez o seu assassinato chegaria à imprensa? O que me levava ao Rupert. Estaria a tentar contactar freneticamente o Cameron com pânico de que o negócio tivesse corrido mal? Deu-me um certo prazer imaginar que o seu dia de caça à galinha brava na porcaria do brejo escocês fora arruinado. Tinha de presumir que o Rupert tinha acesso à conta das Ilhas Cook, que veria que o dinheiro entrar e saíra desta e além disso para onde fora. Quando descobrisse que o Cameron morrera, como certamente descobriria, pensaria obviamente que o Cameron se metera no negócio escuro, ofender alguém, arriscara. O Rupert não poderia falar com a polícia para tentar recuperar o Stubbs. E se os jornais publicassem o meu nome? Era perfeitamente razoável que Judith Rashleigh tivesse estado em Roma, perfeitamente razoável que tentasse ser contratada pelo Cameron. O Rupert sabia que eu e o Dave tínhamos investigado o Stubbs, mas mesmo que me julgasse inteligente o suficiente para ter percebido o que ele fizera e o Cameron estúpido o suficiente para me ter dito, o quadro desaparecera. Estava impotente. Quase. E faltavam 2 nomes. Aline e o Moncada. Aline não prestava muita atenção aos jornais, mas também não era completamente estúpida. Se o meu nome fosse publicado, associar-me-ia aos 2 homens mortos, mas eu a conhecia suficientemente bem para saber que o único interesse que ela tinha na vida era a própria Aline. Para que é que se havia de envolver se não tivesse nada a ganhar pelo esforço? O Moncada, então, não me pareceu ser o tipo que mantinha relações amigáveis com a polícia. Ser um vendedor particular de arte não era ilegal, mas ele estava demasiado bem vestido, mesmo para um italiano, para não ser corrupto. Eu não o tinha enganado. Os clientes ficariam satisfeitos e pagariam. A minha atuação no papel de assistente do Cameron fora suficientemente convincente para que o Moncada pagasse pelo quadro. Na verdade, deve-lhe ter parecido que eu agira corretamente, parecendo não saber que o meu patrão estava no fundo do Tibre, coberto por lixo, quando fizemos o negócio. Não seria mais ele a ter medo do que a menina Judith fosse falar com a polícia? Senti-me incrivelmente gelada durante alguns segundos. Ele viria atrás de mim? Lembrar-se-ia do meu nome depois de o ler no passaporte? Tive de lhe o mostrar para ser convincente. Se o Moncada estivesse associado ao crime organizado, como eu pensava que deveria estar, não lhe seria difícil encontrar-me enquanto eu continuasse em Itália. Talvez estivesse agora mesmo a atravessar os mesmos túneis de pedra por onde eu passara, seguindo o fedor do meu medo como uma ratazana feroz. O coração bateu-me com força e as mãos tremeram. Para, respira. O Moncada sabia que não tinha pessoalmente nada a ver com a morte de Cameron, e não suspeitava que eu tivesse. Pensava que tinha pago ao Cameron e não a mim. Qual era a pior coisa que poderia acontecer? O Moncada descobre no seu íntimo um civismo que desconhecia até então e fala com a polícia. Não há provas contra mim, só circunstanciais. Caramba, eu parecia um daqueles idiotas que acreditava que domina todo o sistema judicial só por ter visto CSI. Pensa, na realidade, Judith Rashleigh é uma ex-negociante de arte falida que infelizmente está associada a um incidente horrível. 2. Se acederem aos meus registros de voo e me ligarem ao James. Há registros de levantamentos na sua conta do Reino Unido que provam como pagou as despesas modestas de viagem antes de voltar a Londres para procurar trabalho. A única falha, então, era a ligação entre o Rupert, o Cameron e o Moncada. Se o Rupert conseguisse contactar Moncada, descobriria que nos encontráramos e que eu lhe dera o quadro e poderia denunciar-me, um telefonema anónimo à polícia italiana. A única prova que conseguiriam seria a minha conta bancária, à qual poderiam aceder se tivessem uma ordem judicial. Para me levar a tribunal por homicídio, o Rupert teria de se arruinar e não recuperaria o dinheiro. O meu cérebro contorcia-se e sentia um tremor a começar na base do meu pulso direito. Mal conseguia segurar na caneta. Quanto tempo teria? Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Calma. Eu não podia controlar todas as hipóteses, e o Rupert também não. Aguardaria até saber do assassinato, pelo menos. Tinha então de transferir o dinheiro da Suíça, que estava confortavelmente perto, do outro lado da montanha. Depois, poderia ir onde quer que fosse, ser quem quisesse. Só teria de esperar pela polícia e contar-lhes a minha história. Amassei a folha que escrevinhara e aproximei-me do lago e mergulhei-a no punho fechado, até flutuar em pedaços de papel encharcado. A parte mais difícil, apercebi-me, seria esperar. Aqueles 3 dias tiveram algo próximo da essência insuportável do desejo. O ruído de fundo da ausência do amado que vibra e sussurra constantemente ao nosso ouvido nas veias.
Esperei como uma mulher apaixonada, como uma amante escondida que só que será salva no tormento langoroso de falta pelos passos do amante no corredor de um hotel barato. Corri todas as manhãs, forçando-me a subir os percursos de caminhada vertiginosos até as coxas me doerem e as barrigas das pernas arderem. Almocei e jantei fora, mas mal conseguia comer. Fumei até vomitar água e acendi cigarro atrás de cigarro, a sentir o fumo a passar pelo sabor metálico do estômago. Comprei uma garrafa de brandy barato e comprimidos para dormir sem receita e tentei apagar-me todas as noites, mas acordava antes de nascer do sol, com uma dor aguda no crânio, vendo o coração a bater sob o lençol frágil e azul como a madrugada. Senti a pele a esticar-se por cima das maçãs do rosto, a anca tornou-se mangulosa e dura contra a palma da mão. Tentei ler, em bancos do passeio com as vistas dignas de postais diante de mim, debruçada na janela, deitada na praia pequena de Seixos, mas só conseguia filtrar o vazio e consultar vezes e vezes sem conta o telemóvel. Joguei joguinhos como uma adolescente apaixonada. Se o homem de chapéu azul comprar um gelato de chocolate, telefonam-me. Se o ferry buzinar 2 vezes, telefonam-me. Cada vez que o telemóvel vibrava, agarrava-o como a água no deserto. Os dedos a escorregarem nas teclas, mas além de uma mensagem do Steve Olá, só recebi publicidade da Telecom Itália. Não comprei o jornal. Não confiava em mim mesma para reagir autenticamente depois de o ler, apesar de saber que provavelmente estava a ser estúpida. Sentira desejo, antes cobiçara, até mas nunca tanto como desejar a voz do Inspetor Silva quando esta verteu como um medicamento no meu ouvido, depois daqueles dias que escorreram lentamente como âmbar por uma pinha. Falou inglês de forma hesitante. Posso falar com Judith Rashleigh? É própria. Signora, chamo-me Silva, Romero da Silva. Inexplicavelmente dei por mim com vontade de rir. Começar. Signora, sou um agente da polícia italiana, trabalho nos Carabinieri em Roma. Eu tinha ensaiado. O que se passa? Aconteceu alguma coisa? Como está a minha família? Diga-me. Não tive de fingir que estava sem fogo, pois sentia-me quase a desmaiar. Não, signora, não, mas tenho mais notícias. O seu colega foi assassinado. Esperei, sem respirar, durante alguns segundos. Não entendo. O seu colega, o Sr. Cameron Fitzpatrick. Respirei fundo. Meu Deus, sim, senhora. Esperavam pela minha reação. Parecia-me até, talvez estivessem a gravar a conversa. Não poderia exagerar. Deixei-os. Ouvir-me a respirar outra vez antes de responder. Estive com ele em Roma, não entendo. Sim, senhora. Deixou o número de telemóvel no hotel. Mas o que aconteceu? Eu lamento dar-lhe esta notícia chocante, senhora. Diga-me, ainda está em Itália? Sim, estou em Itália. Em como? Se me permitir, gostava-lhe de fazer algumas perguntas. É possível? Sim, claro. Quer que vá a Roma? O que aconteceu? Não será necessário, senhora. Se me der o seu endereço, quer que ligue para o consulado? A família dele, não sei, já foram? Já foi tudo tratado, senhora. Só lhe ocuparemos alguns minutos. Mais uma vez, queira aceitar, por favor, as minhas condolências. Chegaram 5 horas depois. Telefonaram, mesmo antes de chegarem. Eu estava à espera deles no átrio exíguo da pensione, com a cara lavada e um vestido preto que compraram em Roma, preso com um cinto fino de couro. Pensei em loucuras como o ADN, talvez o vestido tivesse salpicos de sangue de polegar. Se usasse as provas, eles não poderiam tirar. A mulher da recepção desviou o olhar do concurso televisivo que passava aos gritos no televisor e olhou com curiosidade para o carro da Guardia di Finanza, com matrícula de Roma. Sentia olhar fixamente para mim ao sair para o calor do fim de tarde estival. Pensei que o da Silva seria o mais velho dos dois, mas na verdade tinha cerca de 30 anos, era encorpado como se fosse regularmente ao ginásio e tinha cabelo curto e escuro. Unhas limpas, aliança, nada mau. O colega Mossoni parecia ter cerca de 50 anos, corpo descaído e ombros curvados. Ambos usavam roupa de civil, calças de ganga passadas a ferro e polos desportivos. E não percebi se isso seria bom ou mau. Teriam vindo de uniforme se me viessem prender? Estendi a mão a ambos e esperei. Podemos conversar em algum lado, senhora? Respondi em italiano e eles sorriram, claramente aliviados por não terem de falar inglês a custo. Sugeri conversarmos no meu quarto. Era mais recatado e mostraria que não tinha nada a esconder. A recepcionista pareceu estar prestes a fazer uma pergunta quando subimos os 3 as escadas, mas não olhei para ela nem respondeu ao seu "Senhora?", hesitante ao levá-los para o 2º andar. Sentei-me na única cadeira que havia no quarto e convidei-os a sentarem-se na cama descaída de corpo e meio, pedindo desculpa com uma expressão facial. Alisei a saia do vestido por cima dos joelhos e perguntei calmamente como poderia ajudá-los. O da Silva falou primeiro. Bem, senhora, como expliquei, foi o seu colega. Parece melhor dizer-lhe que o Sr. Fitzpatrick não era meu colega. Eu costumava trabalhar na British Pictures, disse.
reparando nas suas expressões ao reconhecerem o nome da casa. Por isso reconheci-o de passagem, profissionalmente, cruzei-me com ele em Roma e conversámos sobre a possibilidade de eu trabalhar para ele na sua galeria em Londres. Tinha esperança de que ele me telefonasse, mas claro, disse não terminando a frase. Tentava ter uma expressão chocada, mas chorar seria exagerado. Signora, tenho-lhe de perguntar, tinha uma relação com o Sr. Fitzpatrick? Entendo. Não tinha. Como disse, não o conheço nada bem, respondi. Tinha esperança de que reparassem no deslize intencional em relação ao tempo verbal, mas talvez tivessem pensado que me enganei a falar italiano. Pediram-me que lhes descrevesse a minha estadia em Itália, o meu encontro com Cameron no Hassler. Disse-lhes que almoçáramos e jantáramos juntos e que ele se despedira, dizendo ter uma reunião e pedindo-me para nos encontrarmos no átrio do hotel na manhã seguinte. Esperara cerca de 1 hora, disse, e deixara um bilhete. Planeava continuar as férias como viam. Confessei, olhando modestamente para entre as pestanas, que agora que pensava nisso, o Cameron talvez não quisesse oferecer um emprego e que quisesse a companhia enquanto esperava pelo cliente em Roma. Disse ter ido a Roma sozinha, planeando visitar alguns museus. Dei-lhes o nome do hotel onde estivera. Presumi que a minha insistência em receber uma mensagem do Cameron lhes dera o meu nome e número de telemóvel, como pretendera. Se não tivesse estado tão aterrorizada, se o esforço de controlar o bater frenético do coração não fosse tão intenso, ter-me-ia sentido orgulhosa. O cliente? Perguntou da Silva voltando ao assunto. Sim, disse ter vindo a Roma para se encontrar com um cliente. Parecia estar muito entusiasmado. Mas não me disse mais nada. É normal? Sim, os comerciantes de arte são muito discretos, respondi num tom profissional. O Sr. Fitzpatrick parecia estar perturbado. Agitado? Agitato? Não me pareceu. Sabem com quem se encontraria o Sr. Fitzpatrick? Era o cliente? Não sei, poderia ser uma mulher? A mulher do Hassler que usara o casaco colorido do Kenzo, do qual me livrara com sucesso enfiando-o num saco de lixo, e depois num balde de lixo da estação de Milão com a sua arquitetura austeramente esplêndida e fascista. Não faço ideia. O empregado do Hassler disse-nos que uma mulher perguntou pelo Sr. Fitzpatrick na noite em que este foi morto. Será que estavam prestes a mostrar uma fotografia desfocada de mim, recolhida pelas câmaras de vigilância na recepção? Seria agora descobririam a minha mentira e pagariam nas algemas? Lembrei-me, subitamente e de forma incrivelmente inapropriada, da Ellen e do Stanley na festa de Chester Square. O Mozzoni fitava-me atentamente. Vá lá, Judith, sabe-te desta. Não fui eu. Despedimos-nos no restaurante. Lamento, mas não me lembro do nome. Tinha uma varanda, fui à Piazza Navona tomar café, parece-me. Preciso de um alibi? Perguntei, fingindo depois ficar envergonhada por ter feito uma piada de mau gosto. O da Silva interrompeu-me. O Sr. Fitzpatrick disse alguma coisa acerca de uma mulher? Não, nada. Não, signora, acrescentou o Mozzoni. Não precisa de nenhum alibi, mas planeia ficar em Itália? Talvez precisemos de a contactar novamente. Fico cá mais alguns dias, planeava continuar a viajar, claro que ajudarei como puder. Pobre Cameron, ainda não acredito que seja verdade. Claro, é um choque terrível, disse o da Silva num tom grave. Sim, um choque terrível. Ficámos em silêncio os três durante alguns instantes, terrivelmente chocados. Depois levantaram-se ambos e disseram as coisas do costume. Abri a porta e ouvi-os a descer as escadas e depois a despedir-se educadamente da recepcionista metediça. Parei a alguns passos da janela, ouvindo o motor do carro da polícia. Quando se afastou, fiquei perfeita e completamente imóvel. Teriam deixado uma câmara de vigilância no quarto? Será que o Mozzoni o tinha feito enquanto o da Silva me distraía? Não era ilegal? Não podia procurá-la porque me viriam a fazê-lo e provaria que estava desconfiada. Credo. Pelo menos não tinham feito perguntas sobre a faca. Sentei-me cuidadosamente na cadeira, fumei um cigarro, levantei-me, comecei a fazer a mala. Ainda tinha uma quantidade avultada de dinheiro do Steve enrolado no necessaire. Ficaria em Itália no máximo mais 2 dias. E depois apanharia o comboio para Genebra. Pagaria tudo em dinheiro até poder encontrar aquilo de que precisava na cidade. Encostei-me à janela e deixei a mão passar por entre as pernas. Era bom ver o que conseguia aguentar. Melhor do que bom. Senti os lábios da rata a inchar contra o tecido apertado das cuequinhas. Aguentara e estava livre. Bem, quase livre. Entretanto pensei, teria de encontrar um hotel melhor e fazer aquilo que passara as últimas semanas a desejar fazer. Dormir com alguém.